lugar forte. Essa expressão é muito usada para a vida de Davi. Davi muitas das vezes viveu nesse lugar forte. E o que é um lugar forte? Lugar forte é uma base militar, onde os soldados se refugiavam, se protegiam dos seus adversários, dos seus inimigos. E muitas vezes era formada pela própria natureza. Era uma espécie de caverna onde eles se protegiam, onde eles evitavam ser vistos, onde eles guardavam suas armas e onde eles se refugiavam em meio à guerra. Davi muitas das vezes teve que se refugiar num lugar forte, na caverna, para se proteger de Saul, que por muitos anos o perseguiu em desertos por ali, pelaquela região. O lugar forte é muito presente na vida do rei Davi. E Davi sabe muito bem a importância do lugar forte em sua vida. Enquanto Saul peleja e briga pelo trono, Davi se refugia na caverna, no anonimato, para vencer as guerras. E aqui eu escrevo algo interessante para o nosso entendimento. Davi, sendo ungido a rei, não lutou contra Saul pelo trono, mas para sobreviver aos ataques de seus inimigos, precisou muitas das vezes de caverna. E aqui desenvolvo mais dizendo: esse era um meio de Deus provar e guardar Davi. Provar e guardar Davi. Caverna não era apenas um lugar de prova, mas um lugar de sobrevivência. Caverna moldou a linguagem do cântico e da pregação de Davi, ao ponto de, no Salmo 18, ele usar algumas expressões naturais para comparar Deus sobrenatural. Olha só, ele utiliza algumas expressões relacionadas ao lugar forte, a caverna, para definir quem é Deus na vida dele. Ele diz no Salmo 18: fortaleza minha, o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu alto refúgio. Tudo isso é referente à caverna, ao lugar forte. Então, para Davi, Deus é esse lugar de refúgio. Deus é como esse lugar que guarda, protege, livra e deixa ele anônimo para sobreviver. Não é apenas um lugar de prova, mas um lugar de sobrevivência. Ele enxerga a caverna como um lugar que vem como providência de Deus para guardar, livrar e proteger. Assim, os lugares fortes foram para Davi lugares de refúgio, sobrevivência. No sentido espiritual, Deus era o seu próprio lugar forte, ou sua caverna de sobreviver. E olha só, a gente tem muitas lições dentro da caverna, ou lugar forte. A caverna expõe os verdadeiros amigos. Se você está num período difícil, de guerra, perseguição, e está no anonimato dentro da caverna, acredite, é nesse período que vai aparecer ou vai ser exposto os verdadeiros amigos. A caverna é providência de Deus para preservar em vida. Não se preocupe. Se você está na caverna é porque Deus está te preservando em vida. Tanto sua família, ministério, etc. Caverna, ou lugar forte, revela que tudo está sob o controle das mãos de Deus. Porque todas as vezes em que Saul ia perseguir Davi, Deus não permitia que Saul alcançasse Davi, guardando e protegendo ele dentro da caverna. Então a caverna revela que tudo está sob o controle das mãos de Deus. A caverna te prova a pagar o mal com o bem. Saul persegue muitas vezes Davi, e Davi poupa várias e várias vezes a vida de Saul. Tanto que, certa feita, dentro de uma caverna, Davi corta a orla da roupa de Saul. No outro dia mostra para ele, e Saul começa a chorar e diz que o Senhor te recompense com o bem, porque fizeste bem para mim e não mal. Eu só te causei mal, mas pelo contrário, tu me fez o bem, poupando a minha vida. E a caverna nos prova a ser assim, a pagar o mal com o bem para os nossos inimigos e adversários. Olha só, caverna deixa no anonimato, porém vivo. É difícil lidar com o anonimato na nossa geração, onde
Muitos querem o holofote, muitos querem aplausos, muitos querem honras dos homens, mas quem vive propósitos de Deus sabe o que era anonimato. E para viver propósito é preciso passar pelo anonimato. O anonimato não é para te enterrar, o anonimato não é para te ferir, o anonimato é para te manter apenas vivo. Acredite, enxergue a caverna de outra forma, não como lugar de prova, mas como lugar de sobrevivência. E aqui eu desenvolvo mais algo. Algumas situações difíceis devemos olhar como providência de Deus. Realmente, quantos problemas aconteceram que nos vieram para melhorar, né? Quantas circunstâncias nos sobreveio que vieram para nos fazer evoluir, fazer ser pessoas melhores. Então enxergue as dificuldades como providência de Deus para melhorar, para evoluir, para progredir a sua vida. Porém, entenda que a caverna é momentânea. Não se acostume com ela, mas use ela de aprendizado e fortalecimento para a grande missão de Deus. Entenda que isso é momentâneo, que Deus tem algo grandioso, mas respeite o processo. Não se acostume na caverna. Deus tem algo maior e grandioso para a sua vida, para a sua família. E continuando aqui sobre o anonimato, olha só. Jesus viveu no anonimato por 30 anos, se preparando e esperando o tempo do Pai. Paulo viveu no anonimato por 14 anos, até iniciar seu ministério e viver suas viagens missionárias. Moisés, 40 anos de anonimato, até iniciar a missão de libertar Israel do Egito. E para concluir aqui, cada um tem um processo determinado pelo tempo de Deus. E no tempo de Deus, o processo vira o propósito. Então enxergue a caverna, o lugar forte, as circunstâncias, as adversidades, como um lugar de refúgio, como um lugar de sobrevivência, como um lugar onde Deus está te preparando, te moldando, te lapidando para viver propósito. Respeite o processo e chegará o dia em que esse processo vai virar propósito. Deus te abençoe.